Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Baixo Império Romano. Na verdade, nós vamos começar a falar do Baixo Império Romano, porque eu vou continuar esse assunto em uma outra aula. Nós vamos então abordar alguns momentos do Baixo Império e concluir esse assunto, abordando outros momentos na próxima aula, ok? Nós vimos que naquela divisão mais tradicional da história do Império Romano, o Alto Império é o período inicial do Império Romano e o Baixo Império, o período final. O Alto Império, a primeira parte da história do Império Romano, e o Baixo Império, a segunda parte. Ora, o Alto Império é considerado o momento do apogeu de Roma. E o Baixo Império, como eu já tinha adiantado numa outra aula, é considerado um período de decadência do Império Romano, que acabou culminando na queda do Império Romano. Só que essa questão de decadência é uma coisa complicada. Para muitos historiadores, não houve uma decadência, houve uma transformação no Império Romano. Né? Mas, por outro lado, o Império Romano, pelo menos na parte ocidental, ele desapareceu. Ele sumiu. Em seu lugar surgiram outros estados, os reinos bárbaros, né, que depois deram origem aos reinos feudais da Idade Média. Então, quer dizer, o Império Romano ele some. Então, nesse sentido, não há nenhum problema em falar num declínio do poder do Império Romano, em sua decadência e em seu colapso. Só que, paralelamente, né, a sociedade romana e as instituições políticas foram se transformando, né, em meio a essa decadência. Uma coisa não elimina a outra. Né? Então, o mais correto é a gente falar decadência e transformação do Império Romano. O que aconteceu, que foi inegável, é que ocorreu um declínio do comércio e um declínio das cidades ao longo do Baixo Império. O Baixo Império é um período aproximadamente entre o ano 200 e o ano 500, aproximadamente, aí pega o século 3, 4 e 5. Então, realmente, nesse período ocorreu um declínio do comércio das cidades, ao contrário, né, do que havia acontecido no Alto Império, quando o comércio e as cidades avançaram. No Baixo Império, como a gente vai ver na outra aula, o cristianismo triunfou. Apesar de perseguido, ele continuou se expandindo e acabou conseguindo um apoio de imperadores romanos que se converteram ao cristianismo e transformaram o cristianismo na religião oficial. Comento isso na próxima aula. O império acabou se dividindo em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Foi o Império do Ocidente que desapareceu no século V. Caiu. O Império do Oriente sobreviveu. Né? Então, o Baixo Império, em linhas gerais, foi caracterizado por isso. Vamos detalhar um pouquinho alguns desses pontos. Primeira coisa, por que o Império Romano entrou em declínio? Por que o Império Romano entrou em decadência? Pessoal, deixa eu pegar aqui um livro aqui para ler para vocês um iniciozinho desse livro aqui. O livro, esse aqui, ó. Só que não estou achando a parte que eu quero comentar com vocês. O livro chama-se... já achei. A Queda do Império Romano, Explicação Militar, do Arthur Ferrill, editado aqui no Brasil pela Jorge Zahar. E eu quero ler para vocês aqui um trecho que está na página 15, bem no iniciozinho do livro, onde ele fala o seguinte: olhem só, esse livro, a edição dele em inglês é de 1986, tá? Aí o autor fala assim, ó, comentando sobre o declínio do Império Romano, porque o Império Romano entrou em decadência, em declínio, caiu, ele fala assim, ó, um livro recente em alemão, com quase 700 páginas, relaciona uns 210 fatores que foram mencionados como causas da queda de Roma. Eu vou repetir. 210 fatores, 210 motivos que foram mencionados como causadores da queda do Império Romano. Isso na década de 1980. Ou seja, num livro de 40 anos, aproximadamente, 35 anos. De lá para cá, outras hipóteses foram sendo elaboradas tentando explicar a queda do Império Romano. Então essa é uma das grandes questões da história. Né? Evidentemente, a gente não tem tempo para poder ficar discutindo tudo isso. Não vamos detalhar. Assim, há um consenso em alguns pontos entre historiadores a respeito de problemas que o Império Romano começou a enfrentar a partir do final do século II, lá no finalzinho do Alto Império, segunda metade do século II. Por exemplo, uma epidemia, ou epidemias, né?
uma epidemia atingiu o Império Romano entre o ano 165 e 180, quer dizer, no século II, chamada Peste dos Antoninos. Os Antoninos era a dinastia que reinava na época, né? Ou Peste de Galeno. Galeno era um médico grego famoso no século II que descreveu essa peste. A gente não sabe muito bem, foi uma pandemia. A gente não sabe a natureza certa dessa pandemia. Possivelmente foi sarampo ou varíola, né? A peste começou lá no Oriente, lá na Mesopotâmia, no Iraque, foi levada pelos soldados romanos que retornaram das campanhas do Oriente, foi levada então para o Império Romano. Estima-se que 5 milhões de pessoas morreram de peste. Mais de 10% da população, que na época era calculada em 46 milhões, isso no ano 200, 46 milhões no Império Romano, né? Algo, então, em algumas regiões, assim, um terço dos habitantes, um terço foi dizimado. Entre as vítimas fatais, 2 imperadores, o Lúcio Verus e o Marco Aurélio, os imperadores mais importantes da história de Roma. Eles morreram de peste. Isso aí foi um problema que atingiu duramente os romanos. Outro problema sério, o Estado romano gastava muito dinheiro com despesas militares. O exército romano era muito grande, muito bem treinado, muito bem equipado, mas ele custava uma nota, ele era muito caro para poder defender as fronteiras, manter a ordem interna e tal. Então aquilo exigiu impostos cada vez mais elevados. E também o governo começa a emitir moeda desvalorizada. Resultado, gerou inflação, os impostos sufocaram o comércio, sufocaram as cidades, e ocorreu um processo de declínio do comércio das cidades, em parte por causa, né, dessa taxa tributária elevada. Um outro fator, esse é mais polêmico, não tem consenso não. A questão dos impostos também gera polêmica, mas esse terceiro fator que eu vou falar, ele é muito mais polêmico. A escassez de escravos. Tem uma tese que afirma o seguinte: como Roma parou de conquistar territórios, tentou, mas não conseguiu, então o número de prisioneiros de guerra diminuiu. Consequentemente, o número de escravos diminuiu. E com isso, ocorreu uma escassez de mão de obra na agricultura, na mineração, na construção civil, que levou ao declínio econômico do Império. Agora, é uma coisa difícil da gente mensurar, não dá para calcular porque os dados são muito imprecisos, né? Mas tem muito historiador, isso aparece com frequência em vestibulares, no PAIS e tal, que gosta de destacar essa questão do esgotamento do modo de produção escravista, né? Ele não conseguiu mais se manter como no passado, porque ele dependia de guerras constantes e de conquistas de territórios e de fazer prisioneiros de guerra em larga escala em cima da população conquistada. Então, uma tese que volta e meia aparece aí. Outro que todos também concordam é que as guerras civis retornaram em Roma, com vários generais disputando o cargo, né, de imperador, e aquilo enfraqueceu o Império Romano. Okay? Por outro lado, paralelamente, o Império foi se transformando, né, como a gente estava comentando há pouco. Problemas foram surgindo, que para muitos levaram à decadência do Império. Agora, esses problemas foram gerando também transformações. Por exemplo, a área oriental do Império era uma área mais rica em cidades e em comércio, mais contato com aquelas rotas comerciais do Oriente e tal, com o Império Persa. Então essa área foi afetada pelos problemas econômicos, mas ela, por ter um número maior de cidades e ser mais rica em comércio, ela suportou melhor o peso desses problemas. Resultado, ocorreu uma simetria econômica regional. A parte do Ocidente foi ficando empobrecida mais rapidamente e a parte do Oriente era uma parte mais dinâmica e ela acabou, comparando-se com o Ocidente, acabou ficando mais rica do que já era. Então a gente vai ter duas regiões do Império Romano, uma parte ocidental mais empobrecida e uma parte oriental relativamente mais rica. Outra transformação que aconteceu mais no meio rural é que, na medida em que faltavam escravos no Império Romano, os latifundiários começaram a empregar o trabalho de camponeses pobres, que inicialmente trabalhavam em troca de um pedacinho de terra, mas que depois foram se endividando ou sofrendo a imposição do latifundiário, mesmo de leis do governo romano, que obrigaram esses camponeses a permanecerem no latifúndio. Eles não eram escravos, não pertenciam ao latifundiário, mas também não podiam sair da terra. Ficaram presos à terra, viraram trabalhadores semilivres. Esse tipo de trabalhador foi chamado de colono, e o trabalho dele, colonato. Para muitos foi uma das origens da servidão típica da Idade Média, o trabalho do colono. Então, de uma sociedade escravista, Roma estava se transformando numa sociedade cada vez mais próxima da servidão. Muito bem. No final do século II,
uma dinastia de imperadores assumiu o controle do império, a dinastia dos Severos. Começou com o imperador, um general chamado Sétimo Severo. Ele assume o comando do império. E essa dinastia, o governo desses imperadores da família Severa, é considerado uma espécie de transição para o Baixo Império, para a época do declínio, né? E uma das características, né, desse período é que cada vez mais a religião, ou tradições culturais do Oriente foram sendo adotadas, pelo menos pela corte imperial e por parte das elites romanas, descaracterizando aquela cultura romana, latina, clássica, sobretudo na corte, né? Foram vários imperadores. Mas não foram vários, não. Foi o Sétimo Severo, depois veio o Caracalla, em seguida o Elagábalo e depois o Alexandre Severo. 4 imperadores, né? Mas só interessa para nós o segundo deles, o Caracalla. Por quê? O Caracalla lançou um decreto chamado Édito ou Edito de Caracalla no ano 212. Esse decreto é chamado também de Constitutio Antoniana. Por esse decreto, os homens livres em Roma, que não eram cidadãos, tornaram cidadãos romanos. A cidadania foi ampliada, estendida para todos os homens livres do Império Romano. Isso aí foi uma medida para aumentar o número de pagadores de impostos, né, porque era o cidadão que pagava impostos, e também o número de pessoas que podiam ser recrutadas para o exército romano, porque o cidadão tinha obrigação de pagar imposto e obrigação de servir no exército convocado, o homem livre não. Não tinha os direitos do cidadão romano, mas também não era obrigado para o exército. Então foi uma medida que ampliou, de certa forma, deu uma uniformidade, né, em termos de cidadania para o conjunto do Império, mas também aumentou a base tributária do Império, de pagadores do império, de impostos e também de recrutas para o exército romano. Uma tentativa, né, de se adaptar aos crescentes problemas do Império Romano. Bom, mas a crise estourou no século III. Depois da morte do último imperador da dinastia Severo, o imperador Alexandre Severo. Ele reinou do ano 222 a 235, reinou 13 anos, né? E durante o governo dele, o reinado dele, ocorreram ataques bárbaros lá no Oriente Médio, na Mesopotâmia, né, no Iraque e na Germânia. Esses ataques cresceram nas fronteiras e o exército ficou insatisfeito com a condução que o Alexandre fez tentando deter esses bárbaros. Então ocorreu um motim das tropas e ele foi assassinado. Quando ele foi assassinado, pronto, a guerra civil retornou em Roma, causando a chamada anarquia militar. Quer dizer, o exército se dividiu entre vários generais rivais, cada um controlando uma parte do império, e o poder central entrou em colapso. Não é que sumiu a figura do imperador, continuou tendo imperador, mas os imperadores duravam pouco tempo, né? Vencia um general, ele assumiu o controle do império, depois vinha um outro general, o derrubava e ficava, né, nessa violência constante. Pra vocês terem uma ideia, em 50 anos, Roma teve 39 imperadores. Em 50 anos, 39 imperadores. Desses 39 imperadores, apenas 6 tiveram morte natural. Os demais foram assassinados. Então, olha um grau de violência e de instabilidade política. Vai marcar a crise do século III. Ora, é evidente que com a Guerra Civil, com os exércitos romanos, né, com o exército romano dividido e os generais se enfrentando, as fronteiras ficaram desguarnecidas, desprotegidas. Resultado, os povos bárbaros aproveitaram e começaram a atravessar as fronteiras, a atacar o Império Romano. Então, por exemplo, a Península Balcânica foi devastada, a Grécia foi devastada, né, os romanos perderam territórios no Oriente. Na mesma época, uma nova epidemia atingiu Roma, aparentemente foi a varíola, mas não sabe muito bem, mas tudo indica que foi varíola, né? Foi a chamada peste de Cipriano, durou 20 anos aproximadamente. No apogeu dessa peste, aí no ano dos anos 60, ela chegou a matar 5.000 pessoas por dia só na cidade de Roma, né? O imperador Cláudio II foi também vítima dessa praga, dessa peste. Ela foi chamada de Cipriano porque ela foi descrita por São Cipriano. Então, olhem só, guerras civis, invasões bárbaras, epidemias, com o colapso da ordem do poder imperial, em essa anarquia militar, algumas províncias se separaram do império. Eram generais rebeldes que tentavam criar, né, uma espécie de um reino separado, né, um estado separado, controlando algumas províncias. A Gália, a França ficou separada durante uns 15 anos aproximadamente.
Na Síria tinha um reino muito rico, uma cidade muito rica chamada Palmira, virou o reino de Palmira, né, também na mesma época. Né? Então o império acabou se dividindo em partes praticamente independentes entre si. Itália, norte da África, Grécia, Ásia Menor, né, ficou dominada por um imperador, a Gália dominada por um outro, né, a Síria, o Egito dominado por um outro imperador, quer dizer, na verdade dominada por um reino separado. Então parecia que o Império Romano iria desaparecer, estava se fragmentando nesse momento. Ora, pessoal, com toda essa violência, instabilidade, né, e desintegração da ordem, as revoltas sociais tornaram-se constantes. E eram revoltas de trabalhadores pobres, de escravos ou pobres que não estavam suportando a crise econômica. As revoltas acabaram sufocadas, mas era sinal de que o império estava desmoronando. Né? E para combinar, tudo isso gerou uma recessão econômica, evidente. A produção agrícola caiu, o comércio caiu, foi interrompido em várias regiões, gerou fome, queda da produção de artesanato, então uma recessão econômica terrível. O que impressiona foi que o Império Romano não desapareceu. Ele sobreviveu por mais 200 anos. E ele sobreviveu porque a partir do ano 284, quando terminou essa crise do século III, uma série de imperadores, esses imperadores fizeram reformas que salvaram o império do colapso. Fortaleceram ainda mais a figura do imperador, salvaram o império do colapso, pelo menos naquele momento, né, e prolongaram a vida do império por mais 200 anos. Mas essas reformas imperiais que prolongaram a vida do império, eu comento na próxima aula. Ok? Até a próxima, então. Tchau, tchau.